hoje a gente vai ter a honra de entrevistar um grande artista nacional de quadrinhos, é o Eurocomics, abrindo espaço para o quadrinho brasileiro. Ele que é o dono da editora Quadrinhofilia, que é também criador da série Folhetim. Aqui, grande José Exato, Aguiar, sim. grande José Aguiar. Agora ele está com a nova, né? Que já é Malu, né? E ele que também é coautor de Ernie Adams, esta bela BD que a gente comprou em Paris, quando eu vi, fiquei louco. Você também está por trás aí de Vigor Mortis Comics, de A Infância do Brasil. Prazer ter você aqui, Zé Aguiar. Prazer é todo meu, PH. É muito bom estar de volta conversando com você depois de tanto tempo. É muito bom poder colaborar com o teu canal. Pô, valeu, cara. Super obrigado. Obrigado também por você ter enviado para a gente aqui, ó, este quadrinho espetacular, muito diferente, é um álbum deslumbrante que Obrigado. apresenta tá aqui, olha isso, ainda tem esse presente adicional aqui, esses lindos postais, e é um trabalho todo feito em aquarela, né, que traz a sua cidade natal como personagem principal. Acho melhor, Exatamente. inclusive, você começar lá já explicando, né, o CWB, para quem não sabe, e também fazer um resumo da história. Uhum. Então tá bom. Para quem não sabe, CWB é a sigla do Aeroporto Internacional Afonso Pena, né? É a sigla que designa Curitiba mundialmente. Então, Curitiba, no sul do Brasil, no estado do Paraná, é a cidade de onde eu vim, né? Onde eu nasci em 1975. Ela é personagem constante, na verdade, pano de fundo constante das minhas histórias, mas é pela primeira vez que eu transformo a cidade em personagem. Esse é um projeto completamente experimental meu, né? É uma homenagem e uma crítica ao mesmo tempo à cidade, e ao mesmo tempo é como posso dizer, um quadrinho experimental, porque ele é um experimento de linguagem, pela forma como ele pode ser lido, não só pelo fato dele ser mudo, mas porque ele é um quadrinho que não tem fim, né? Ele pode começar de qualquer lado do livro e ainda assim tem duas histórias que se completam para formar uma só. Certo. Queria saber uma coisa, por que você abandonou esse estilo mais angular, né, da Malu que você vinha apresentando nos últimos tempos, e você fez um negócio completamente diferente de folhetim, por exemplo, agora nesse CWB? Então, na verdade não é um abandono, mas é uma reinvenção. Eu acho que o meu trabalho como artista tem que buscar sempre o quê? A fuga da zona de conforto. Eu tenho que estar sempre me reinventando. E cada projeto tem uma característica diferente. A Infância do Brasil não é igual às Tiras do Nada com Coisa Alguma, que não é igual ao Ernie Adams, que foi feito pensado na Europa. A Malu, que foi folhetim. Na fase folhetim, ela era bem geométrica. Mas no momento em que eu decidi rebatizar a série e chamar simplesmente de Malu, que é um nome que pegou mais entre os leitores do que o nome folhetim, né? Eu achei que seria interessante também dar uma repaginada no visual dela. Então, na verdade, aquela estrutura ainda existe, porém, agora esses traços estão um pouco mais, como posso dizer, atenuados com relação à geometrização extrema que havia. Mas em todo o meu trabalho, ainda permanece essa questão da solução das formas geométricas um pouco mais intensas, mesmo no CWB feito em aquarela, por mais que a aquarela seja espontânea, que ela tenha aquela coisa da mancha, do ruído, sabe, que seja fluida, o traço, ainda na estrutura, mantém essa característica que é minha, que não sei se é um defeito da minha anatomia, que eu gosto de fazer as coisas de maneira meio reta, meio angulosa, ou pelo fato de eu ter feito desenho técnico quando era adolescente também, né? É bem provável que isso tenha influenciado de alguma forma, mas eu creio que cada técnica e cada proposta de trabalho apresenta para mim um desafio diferente, e com isso eu vou me reinventando. E como foi fazer, né, essa viagem psicodélica, surrealista, muitas vezes assustadora, por Curitiba, mas sim, tem passagens assustadoras. Passeando pela cultura, pela arquitetura, pela arte, pelo sistema de transportes e pela história da cidade. Então, meu querido, até fico feliz de ouvir de você que você se assustou um pouco com a história, porque realmente eu também tinha essa impressão de que ela poderia ser assustadora, porque a cidade pode ser opressora também, né? E esse é um trabalho que realmente ele põe muito do que eu sinto, do que eu penso a respeito do local. Mas não de uma maneira assim ufanista, tá? Eu gosto muito de Curitiba porque eu nasci lá, eu vivi boa parte da minha vida lá, né? Eu tenho todas as minhas raízes familiares, né, afetivas lá.
E ela foi importantíssima para que eu fosse a pessoa que está aqui hoje falando com você e com os teus espectadores, né? Mas fazer esse quadrinho foi uma maneira de eu me soltar também, né? De pôr para fora muita coisa, muita informação que eu vivi, né? E muita experiência que eu tive e aproveitar a chance que talvez eu não tenha de ter uma outra proposta, um outro projeto tão pessoal, onde eu pudesse me soltar em termos de pesquisa de linguagem, em termos de pesquisa mesmo sobre a história da cidade, porque você sabe, às vezes a gente mora onde mora por muito tempo e a cidade se banaliza para você, porque ela é tua rotina. Você para de prestar atenção nas pequenas coisas ou nas grandes coisas também, porque você tem uma rotina, né? Da casa para o trabalho, trabalho para casa, escola, etc e tal, e você às vezes não para respirar a cidade, para sentir o quanto que ela é viva, né? E principalmente perceber a história dela, né? E eu, nos últimos anos, principalmente na série da Malu, eu tenho utilizado Curitiba como pano de fundo, né? Eu não preciso utilizar o sotaque exatamente, eu não preciso utilizar nenhum clichê, nenhum estereótipo, na verdade eu fujo disso, mas eu acho super interessante porque em todos os mercados, né, não só de quadrinhos, né, mas audiovisual, ou seja, na literatura, na animação, todos os países produzem obras que são inspiradas no seu próprio universo, né? E no Brasil, faço parte de uma geração de quadrinistas que estava começando a descobrir que era possível, quem sabe, utilizar como referencial o seu próprio local, né? O seu lugar no mundo. E eu acho que o que é banal para mim é o exótico para quem é de fora, né? Então isso faz com que a obra ganhe o quê? Uma personalidade muito grande. Então, ao usar Curitiba como cenário, eu estou fazendo a mesma coisa que o pessoal da Marvel fazia com Nova York, ou que quadrinistas do mercado franco-belga fazem ao retratar lugares da França, entendeu? Então, é uma coisa que soa natural, mas acrescenta uma camada a mais de leitura, né? Porque quando eu fiz Aniaras, por exemplo, é uma história que era escrita pelo meu amigo Vander Antunes no Mato Grosso, desenhada em Curitiba, que se passava na Chicago, dos Estados Unidos, mas foi editada em Genebra, na Suíça, e distribuída para o mercado franco-belga. Olha a salada que foi isso, né? Então, é muito doido você trabalhar com um referencial que não é o teu. E é muito interessante você trabalhar com o seu próprio referencial. Você se valoriza enquanto artista, enquanto pessoa e se redescobre também nisso. E eu acho que, ao mesmo tempo, você mostra para o leitor que existem outras possibilidades de cenários e de histórias que podem vir a ser contadas. Com certeza. Agora, realmente, tudo é diferente aqui nesse quadrinho. Achei muito legal, muito original. Começando pela narrativa, que é incomum, né? Pela numeração das páginas que você colocou na lateral. Olha só que chique, que diferente, né? E você também criou, cara, uma necessidade incontrolável de leitura de prefácio, porque não é todo mundo que lê o prefácio, né? Mas com esta HQ, assim que eu acabei o quadrinho, eu falei, gente, eu preciso ler esse prefácio para entender a cabeça dele, para entender como é que ele criou essa coisa fantástica. Então, eu achei isso interessante. E com o inverso, a gente fica tão impressionado, porque é algo tão deslumbrante, tão bonito, né? São páginas inteiras, na maioria. É um trabalho muito bonito que chama pelo visual. Então, a gente esquece o prefácio, mas quando acaba, eu preciso entender a cabeça desse cara. Foi exatamente o que aconteceu. E aí, lendo o prefácio, eu compreendi muitas coisas. Tá? E eu queria só fazer uma pergunta para você. Você usa aquarela, você praticamente não usou nanquim, salvo em algumas exceções. Inclusive, eu abri justamente numa aqui que você tem em preto. Né? Na verdade, ele é uma forma de marcar os personagens que são antigos. Né? É uma maneira de diferenciar esteticamente, já que eu não tinha como falar, olha lá o personagem de 1930, olha lá o personagem de 1920, que ninguém conhece, sabe? Né, porque, na verdade, antigamente você não conseguia imprimir, né, com qualidade, coisas coloridas. Então, a maior parte dos quadrinhos, ainda mais na minha cidade, né, que sempre teve um mercado editorial pequeno, mais restrito, aos jornais em especial, né, houveram revistas ilustradas no começo do século XX, você tem um caso ou outro isolado no final do século XIX, no começo do século XIX, de aquarelistas, ilustradores, gravadores, que faziam já seus primeiros experimentos de quadrinhos, né, mas a maior parte da produção local foi feita em nanquim, né? Porque era o que os jornais conseguiam reproduzir. Se eu não me engano, a cor entrou nos jornais locais somente na década de 1980, e mesmo assim as tiras eram coloridas. Eu mesmo publiquei tiras coloridas até recentemente, até 2017 foi quando o jornal Gazeta do Povo deixou de ser jornal, e eu e todos os outros cartunistas e chartistas fomos deixados de lado, né? Então,
até então, a tradição sempre foi o traço, o nanquim. E como a minha história, ela depende muito da cor, né? Tanto que tem duas capas, uma que tem a cor amarela e outra com a rosa, que são as cores da árvore do ipê, né? Das folhas do ipê. Eu precisava de algo que destacasse aqueles personagens como algo sobrenatural, algo que não fizesse parte daquela realidade dos meus protagonistas. Então, o traço em nanquim era perfeito para isso, porque com isso eu conseguia equilibrar um personagem dos anos 80, dos anos 80, 90, ou mesmo do século 19 para o começo do século 20, na mesma paleta. Maravilha, maravilha. E são personagens de Curitiba, são personagens da cidade. Inclusive, na página 38, a gente tem justamente, né, esses personagens de quadrinhos da cidade, né, recebendo aí o protagonista da história que está lá, moribundo, está desmaiado, incluindo a Malu. Olha a nossa querida Malu aqui. E do lado dela, o Boi, que é o meu primeiro personagem. Isso, exatamente. Que eu criei adolescente ainda. Exatamente. Esse aqui, certo? Então, e isso tudo acontece na Gibiteca, né? Eu estive pensando assim, né? Eu não conhecia a Gibiteca de Curitiba, mas eu imagino que ela tenha sido imagino que ela tenha sido muito importante para você, não só no material que você leu, né? Naquele material que você achou para ler e que deve ter servido aí de inspiração, muitos autores que você conheceu, mas também muita gente legal que você deve ter conhecido por lá, desenhistas, companheiros de projeto. Como é que foi essa viagem pela Gibiteca de Paris, olha, de Curitiba? Quem sabe um dia a gente não vai lá, né? Quando melhorar a situação. Puxa, mas será então, um prazer. Né? Seria genial. Mas então, a Gibiteca de Curitiba, para mim, eu considero um dos grandes corações pulsantes da cultura da cidade. Né? Ela é considerada talvez a primeira gibiteca do mundo, enquanto espaço concebido não só para guardar acervo de quadrinhos, mas também para difundir a cultura e fomentar a cultura dos quadrinhos. Eu sou basicamente filhote da segunda geração de alunos da Gibiteca. Eu fui aluno do Cláudio Seto, que foi o grande editor da Grafipar, né? Por muito pouco eu fui aluno de Flávio Colim, que saiu um pouquinho antes, né, de lá, que foi o primeiro professor da Gibiteca de Curitiba. E, bom, eu comecei a frequentar com 16 anos a Gibiteca, né? Então lá eu conheci outras pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu, que me apresentaram a outros quadrinhos, porque até então eu só conhecia Super-Herói e Turma da Mônica, né? Então eu tive acesso ao acervo, lá é um espaço que sempre tem exposições, sempre tem lançamentos de livros, palestras, debates. Nisso comecei a conhecer gente do mercado brasileiro de quadrinhos, do final dos anos 90 em diante, né? E depois eu comecei a frequentar como aluno, mais tarde me tornei professor de quadrinhos lá também, eu lecionei lá por cerca de 10 anos como professor fixo do quadro de professores, e agora eu dou aula esporadicamente na Gibiteca. Toda vez que eu lanço um livro, faço uma palestra, faço um curso, faço um debate, faço uma exposição. Ano passado a Malu fez exposição lá, que está concorrendo ao HQ Mix, por sinal, agora, né? Parabéns, parabéns. Em 4 categorias, obrigado. Certo? Sim, sim. Então, estamos na luta sempre, né? De Curitiba para o mundo. Sim, aí, ainda falando da Gibiteca e puxando sardinha aqui para o nosso Eurocomics, né? Imagino que você tenha dado de cara com o Moebius na Gibiteca. O que significa esse autor? Certeza. O que esse autor significa para você? E a gente acha traços do Moebius no José Aguiar de hoje em dia? Ele é uma das minhas grandes influências, com toda certeza, né? Eu acho que ele foi o primeiro autor europeu que me impactou de fato. Depois de ter lido Asterix, obviamente, que eu já tinha lido antes, né? Mas eu digo assim, nessa fase minha de formação, 16, 17, 18 anos, como frequentador aluno da Gibiteca, formando uma turma de colegas que estavam fazendo quadrinhos, né? Eles me apresentaram esse tipo de material que eu desconhecia, como eu falei, eu só conhecia o que a editora Abril publicava, basicamente, naquela época. E depois então, depois a própria Abril acabou publicando alguma coisa do Tenente Blueberry, né, também, como o Jean Giraud. Sim. Exatamente. Tinha teve a minissérie da editora Globo em 4 partes que eles publicaram do Moebius também, né? Que eles fizeram uma coletânea de várias histórias. Eu tive todo esse material em mãos já. Então, ele para mim, a licergia dele, a liberdade com que ele trabalha, o aspecto gráfico, a maneira como ele se solta com relação às possibilidades que a imagem traz, é algo extremamente inspirador. Por mais que eu não compartilhe do mesmo psicodelismo que ele, né? Mas ele é uma influência muito grande para mim. Nesse livro, além dele, eu misturei
eu estava sempre com o espírito dele presente, porque eu mantinha ele em mente junto, de Jack Kirby, Ray Harryhausen, né? Um pouco de Luiz G, sabe? Eram autores que estavam sempre me orbitando assim na mente enquanto eu estava concebendo essa obra, porque assim, tem coisas que cada um deles em separado criou, né? E que fez parte da minha formação, né? Que são autores que realmente sempre ousaram graficamente. E esse é um livro onde eu queria ousar graficamente também. Então isso fez com que eu tivesse sempre esses espíritos ao meu redor. E o grande representante da BD, para mim, foi o Moebius, pelo menos nesse trabalho em específico, né? Porque ele sempre foi uma fonte de inspiração, sempre foi alguém que me impressionou muito, e a cada trabalho dele que eu descubro, né, que sempre tem coisa que a gente não leu, né, eu acabo me surpreendendo mais com a versatilidade dele. E talvez nisso eu me identifique um pouco por essa busca de sempre estar fazendo algo novo, diferente, né? Por mais que o Blueberry tenha sido uma série longeva, ele estava fazendo Garagem Hermética, ele estava fazendo outras coisas em Cal, e uma que não tem nada a ver com a outra, histórias soltas e tudo mais, e sempre se reinventando, sempre se recriando. Por mais que você reconheça o traço dele, ele conseguia ir além, né? Isso para mim é algo sensacional para um artista. E o fato de você ter optado por uma história muda, sem texto, a gente não tem um balão sequer em nenhuma das páginas desses quadrinhos. Você acha que vai ser fácil editá-la no exterior, por exemplo? Vai pintar na Alemanha, vai pintar na França? E aí? Isso já facilita muito, né? Bom, é universal. Você não tem nem que ter o tradutor. Você demitiu o tradutor. Não demiti, ele vai ter que trabalhar no prefácio, porque vai ser do mesmo jeito. O prefácio é onde eu passo uma rasteira no leitor, né? Eu obriguei você a ler, depois falo para você que não pode ler antes, Exatamente. tem que ler o outro, são 2 prefácios. Então, é uma brincadeira que eu faço também nesse sentido, com a estrutura do livro, né? Então, eu acho que isso pode me ajudar, com toda certeza, a conseguir a publicação em outros países. O meu objetivo é esse. Na verdade, toda a minha produção, eu penso que ela não pode morrer somente em Curitiba, né? Ela tem que se espalhar pelo Brasil, ela precisa, principalmente, chegar a outros mercados para que ela venha a ser conhecida, venha a ser lida, e com isso eu possa fomentar outros trabalhos, outros projetos ainda mais desafiadores, né? Isso aí. Então, fazer uma história muda foi um grande desafio para mim, um grande sonho realizado, porque eu nunca tinha feito uma história muda que não fosse uma tira de jornal. Agora eu já pulei para uma história de 120 páginas. E ainda com uma narrativa louca. E que vai ser compreendida em todas as partes do mundo, né? Então a gente compartilha assim um pouco. Você vê, por exemplo, aqui no Eurocomics, o Louco aqui produz uma infinidade de vídeos que são legendados em francês, às vezes em espanhol, às vezes em inglês, para que tudo que a gente produz aqui no Eurocomics não fique apenas no Brasil. A gente quer que o pessoal do Brasil conheça, mas a gente quer que chegue lá. Então, meus parabéns. Temos essa afinidade aí. Parabéns aí. Sim, eu acho que a gente que produz cultura, PH, a gente não tem que pensar pequeno. Eu acho que a coisa mais frustrante para um autor é a obra que ela morre no instante que ela é editada, no instante que ela é publicada. Eu acho sensacional quando alguém vem para mim e mostra o Ernie Adams, que foi publicado em 2000, esse volume que você tem em mãos foi de 2005 ou 2006, né? Eu estava em Paris, cara, eu acho que foi em 2000 e, sei lá, 2015. E aí, lá no Cartier Latin, tinha uma livraria que eu nem sei se ainda tem com essa história de pandemia, que é a Boulinie, na verdade é um sebo. Aí, cara, eu subi no segundo andar, não me lembro que andar que foi, eu procurei, achei, cara. Eu falei, quando eu vi escrito aqui, José Aguiar, eu falei, é minha. E eu nunca consegui, infelizmente, o volume 1, esse é o volume 2. Uhum. Parabéns. Está aqui. Mas fala aí, eu te interrompi. Você está falando dessa Não, mas é uma história muito linda para mim. Eu fico comovido e emocionado que alguém que me lê do Brasil, de repente, assim, no acaso desses, encontra o livro. É sensacional. Igual uma vez eu fui para Portugal, né? A gente acabou encontrando com uma conhecida da minha esposa, a gente acabou entrando no local de trabalho dela e lá tinha um livro da Malu. E ela não sabia que era meu, né? Que eu era autor, e alguém tinha deixado lá. Muito bom, muito bom. Muito lindo esse tipo de história. Dá para você falar para a gente mais ou menos diferenças básicas entre quadrinho, mercado de quadrinho brasileiro, francês e alemão? Ok, vamos começar pelo alemão. O mercado alemão é muito parecido com o brasileiro. Ele é pequeno, né? Tem muito quadrinho, como eu posso dizer assim, independente e autoral, né?
e com um perfil, assim, muitos deles, assim, tem uma cara, assim, muito próximo do que os nossos fanzineiros fazem no Brasil, né, em termos de acabamento, assim, de desenho, e tem também um pessoal, assim, que já tem uma questão de ilustração com requinte muito grande, né, tem poucos jornais publicando quadrinhos, você tem pouquíssimas revistas que são vendidas em quiosques, em supermercados, né, porque aqui não tem banca, né? Existem comic shops, os comic shops que eu conheci, a maior parte é muito parecido com os do Brasil também, com muito super-herói, muito mangá e pouco quadrinho nacional, né? Então, eu acho que o mercado alemão ele é muito próximo do brasileiro, mas perdendo um pouco em termos de quantidade, não digo em qualidade, mas assim, tem muito mais autores em evidência no Brasil, não sei se é por causa também da facilidade que a gente tem hoje, facilidade sempre entre aspas, porque sempre é suado e sofrido para todo mundo, mas de você ter um crowdfunding, principalmente por causa do Catarse, para viabilizar obras, ter os grandes eventos de quadrinhos no Brasil, isso eu não sinto aqui na Alemanha, a coisa é tudo um pouco mais tímida, e a Alemanha tem um olho, quem publica quadrinho na Alemanha tem um olho na França, porque está aqui do lado, eles querem entrar no mercado franco-belga, né? Daí entrou na França, a gente entra numa outra escala, muito mais violenta, muito mais difícil de você acompanhar, muito mais competitiva, porque o nível é altíssimo, todo mundo do planeta converge para lá, né? Todo mundo tem interesse de ser publicado lá, e lá você tem desde editoras minúsculas, né, até as mega corporações de editoras que você conhece melhor do que ninguém, né, e que o pessoal que assiste o Eurocomic sabe, né? Com certeza. Bom, e para a gente fechar, não poderia, né, deixar de falar aqui sobre esta HQ da Malu, né? Já não é mais folhetim, agora é Malu, que foi indicada a 4 categorias do prêmio HQ Mix. Se eu não me engano, cara, eu acho que nesse quadrinho aqui você trouxe uma página. Tá aqui, cara. Isso daqui foi uma página que você trouxe de volta, que você resgatou, em que você mostra o Asterix e o Obelix. Isso é um espetáculo, cara. Isso é uma das coisas mais legais que eu curti no teu trabalho. Claro, né, Foi uma delícia desenhar esses personagens, né? Eu tenho muito carinho por eles, porque eu acho que foi o primeiro quadrinho franco-belga que eu li e gostei, sabe? Porque eu tinha uma resistência a esse tipo de material, como eu falei, por causa da minha formação de leitor de super-heróis, né? Eu encontrei isso na biblioteca da escola, eu não lembro qual álbum do Asterix foi, mas eu sei que eu li 2 álbuns em seguida, porque aquilo me pegou já de cara, né? Então eu tenho um carinho especial pelos personagens, eu sei desenhar de cor, assim, por causa disso, por causa dessa experiência, né? Então, transformá-los no meu traço foi muito legal. Essa HQ curta da Malu, onde ela está explicando para o irmão, né, na verdade debatendo com ela, né, o que significa o Asterix, o que é o Asterix, porque o irmão dela é como eu era, né, ele nunca tinha visto, ele não sabe como é que é e para que serve. Então, essa história foi feita para o FIC, para uma exposição, né, de autores nacionais que estavam falando de ícones franceses, e eu tive a sorte de poder escolher esse tema. Tá, e essa prancha se chama Asterix para principiantes. Maravilha, maravilha. Eu espero que ela ganhe em todas as categorias. Eu sou fã da Malu. E a Malu tem, lembrando para todo mundo, ela tem uma webcomic que eu espero publicar em papel em breve também, que se chama Malu Cotidiano Alterado, que está no site maluca.com.br. E também, para os francófonos, dá para ler em francês também, porque está disponível em inglês, francês e português. Maravilha, maravilha. Fechou em grande estilo. Cara, queria te agradecer aí por essa participação, essa entrevista, essa deferência, né? Você aqui com o nosso canal, o Eurocomics, que tem 1 ano e alguma coisa de vida e que prosperou aí durante a pandemia, muita gente em casa, as pessoas começaram a prestar um pouco de atenção mais ao canal. Está indo bem, graças a Deus. Espero que você continue curtindo aí o Eurocomics, não suma do Brasil. E é isso. Não sumirei, né? Continuarei prestigiando o canal, prestigiando todo mundo que divulga a cultura dos quadrinhos, com toda certeza. Eu acho que se você cresceu na pandemia é porque você tem um trabalho sério, você tem uma paixão que transparece no que você faz, né? É um prazer estar aqui falando contigo por conta disso, né? Obrigado pelo carinho que você tem pelo meu trabalho também, por estar me divulgando. Eu agradeço ainda mais a quem está assistindo. Se puder me seguir nas minhas redes sociais, procurem @quadrinhofilia no Instagram, no Twitter, José Aguiar no Facebook. Eu tenho um canal que está parado no YouTube também, mas que deve voltar em 2021, que se chama Quadrinho Filia, que é o nome do meu selo, né? Independente de quadrinhos, porque eu sou um editor independente de quadrinhos. Eu me autopublico há 10 anos.
né? Então, tudo isso que o PH mostrou agora é o que eu tenho feito por acreditar que dá para fazer, sim, um quadrinho autoral de verdade, seja no Brasil, seja fora, não importa onde seja, se você insiste, né, no teu sonho. Então, eu insisto no meu faz tempo já. E eu acho que é muito importante que cada uma vez mais as pessoas leiam quadrinhos de tudo quanto é lugar, de todo e qualquer gênero também. Então, eu espero que os meus estejam incluídos agora na lista de leitura dos seus espectadores. Com certeza. Cara, super obrigado. Vá pegar a sua filha na escola, que eu sei que você tem que fazer. Você tem essa tarefa agora nesse momento. Sim, sim, a vida continua. E espero tem que desenho você dela volte aqui atrás. aqui. Oi? Desenhos da... Já é talentosa a menina. Hein? E espero que você volte em breve aqui ao Eurocomics. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom, querido. Obrigado.